Olá, muito boa noite a você que acompanha a programação da Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Que prazer, que felicidade a gente se encontrar sempre aqui às quintas-feiras. O nosso programa sempre nos propondo reflexões importantes, maravilhosas, algumas que a gente realmente se delicia com elas. A proposta do programa de hoje é ter também um tema muito atual, de grande importância, de grande relevância, mas também é para a gente se deliciar um pouco, conhecendo a fundo esse tema. Bom, já quero anunciar para você que está nos acompanhando agora. Vamos falar sobre a história e o desenvolvimento da educação até os nossos dias. Mas, naturalmente, eu não poderia começar este programa sem cumprimentar agora a grande gama de professores que provavelmente nos acompanham ou aqueles que serão cumprimentados. E eu peço a você que nos acompanha agora, cumprimente hoje um professor. Eu estava agorinha há pouco me recordando de alguns que tive na minha vida e até me emocionei ao lembrar de alguns deles. Uma profissão tão preciosa que forma todas as outras profissões e nem sempre tem o devido reconhecimento. Mas vai aqui a nossa gratidão, nossa manifestação de apreço, sobretudo, e admiração pelos professores que tivemos, que temos e que teremos. Pois bem, para falar no nosso programa de hoje sobre o tema, nós temos também convidados. O primeiro deles eu já quero cumprimentar nesse instante, está em Santos, São Paulo. É o Dr. Paulo Henrique Cremonesi, que também é professor. Seja bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo aqui ao vivo agora desta vez. Muito obrigado, Ronaldo. Eu fico extremamente feliz, uma acolhida muito grande da Canção Nova, do seu programa. E deixo um abraço carinhoso para os professores, como você fez, e para todos aqueles que nos acompanham. A Canção Nova, eu gosto de dizer, é a televisão, é a rede de TV da família brasileira. Amém, que maravilha ouvir isso. Gente, o professor Paulo Henrique Cremonesi é advogado, conferencista, escritor, mestre em Direito Internacional e pós-graduado em Teologia. Membro da UJUCASP, que é a União dos Juristas Católicos do Estado de São Paulo. Então, e atualmente seu vice-presidente. E está aqui para conversar conosco. Daqui a pouco esperamos ter o segundo convidado. Até agora a gente não conseguiu por alguma limitação técnica, mas daqui a pouco vou apresentá-lo com muito gosto. E já para introduzirmos neste tema aqui, professor Paulo Henrique, eu já quero lhe deixar à vontade. Educação, fonte do desenvolvimento humano, mas sobretudo com a proposta nossa hoje aqui, a história e o desenvolvimento da educação até os nossos dias. O que lhe vem à mente quando a gente se propõe um tema como este? Olha, muita gente vai pensar que eu estou a falar isso porque nós estamos numa rede católica, mas não é. Não há como falar na educação, na porção ocidental do mundo, sobretudo, sem falar na igreja. Quando se fala em educação, se fala em igreja. Então é muito importante isso. Com certeza nós vamos tocar nesse assunto, na união da história da igreja com a história da educação ao longo da noite. E de cara, já que nós homenageamos os professores, vale a pena lembrar, essa data é a data dos professores aqui no Brasil, porque neste dia, lá no ano de 1827, Dom Pedro I estabeleceu por decreto os cursos elementares no Brasil. E ele escolheu a data justamente por ser de uma santa da devoção dele, Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja. Então, percebam como as coisas elas se harmonizam e elas permitem que nós possamos bailar hoje à noite com vários assuntos muito interessantes. Depois de lhe ouvir também, eu agora quero dar um giro pela história. Quero fazer aqui a seguinte introdução. Ao longo da história, gente, a educação passa por grandes transformações em sua metodologia e também na forma de transmissão e assimilação de conhecimento. Nas sociedades tribais, a educação era difusa, ou seja, transmitida de pai para filho através da prática e das vivências diárias. Na antiguidade oriental, passou a ser tradicionalista e privilégio de uma pequena elite, ficando a grande massa sem acesso. Já a educação grega buscava a formação integral, corpo, espírito e debate intelectual. Na Idade Média, os parâmetros educacionais fundamentam-se na ideia do homem como criatura divina que está na Terra apenas de passagem e deve preocupar-se primeiramente em salvar a alma e a vida eterna. E ao surgimento da patrística,
com a defesa da fé, a conversão de não cristãos. Ainda, a escolástica, também a mais alta expressão da filosofia cristã medieval, que recebeu esse nome por tratar-se de uma filosofia ensinada nas escolas. E durante o período do Renascimento, ocorre uma transformação nessa visão. O movimento conhecido como humanista enfatiza os valores antropocêntricos. Acentua-se a busca pela individualidade do homem, do poder da razão e do espírito de liberdade crítica, em oposição ao princípio da autoridade. Com a reforma protestante, a qual a Igreja Católica responde com a Contra-Reforma, surge a Companhia de Jesus, ou os jesuítas. No Brasil, os jesuítas se dedicam se dedicam à pregação da fé católica e ao trabalho educativo. Somente a partir da proclamação da República em 1889, a educação passou a ser mantida pelo poder público, tornou-se obrigatória a todos e foi vista como uma forma de mobilidade social. Já agora, bem recente, século XX, muitas mudanças e conquistas aconteceram na área da educação, mas até hoje, século XXI, luta-se por escolas de boa qualidade para todos. Fiz um bom percurso da história, professor Cremonesi? Um bom não, você fez um excelente, um resumo que nos permite agora escolher alguns pontos. Evidentemente que o programa não vai ser possível tratar neste programa de toda a história da educação. Nós vamos ter que usar uma técnica de mosaico, pedras fragmentadas, sem muita profundidade, mas com alguma qualidade, para que aqueles que nos prestigiam hoje possam enriquecer o seu caldeirão cultural. E se você me permite um destaque, logo de cara, vale a pena a gente lançar luzes na escola grega. A filosofia grega, ela foi fundamental para o assentamento das bases educacionais que hoje nós conhecemos. Mas ela foi fundamental porque, na Idade Média, a Igreja absorveu o pensamento filosófico grego. Se houvesse, naquele instante, uma postura refratária, com certeza o desenvolvimento da educação seria outro, talvez não tão bom. Com todos os problemas que tem, nós temos que louvar toda essa história da educação. Então, eu fico muito à vontade para destacar esse ponto fundamental. Aquilo que nasceu, estou a falar da visão ocidental, evidentemente, aquilo que nasceu na Grécia Antiga, que foi gerado pela filosofia, grandes pensadores, mas nós podemos destacar três: Sócrates, Aristóteles e Platão. Esses três são fundamentais para o pensamento cristão, filosófico, sobretudo medieval, avançando também na era renascentista. E depois, num dado momento histórico, quando Roma ascendeu o poder, e praticamente quase todo mundo antigo ficou sob o domínio de Roma, iniciou-se um projeto sistêmico da história, perdão, às vezes a gente tem um trabalho... Sistematização, às vezes a gente trava. A gente trava. E programa ao vivo tem essa riqueza, né? A gente não tem a chance da edição. Mas é interessante porque esse caminho de se colocar uma ordem começou basicamente com Aristóteles. Ele tentou dissecar o conhecimento e criar uma metodologia para a educação. Ganhou corpo com o Império Romano. Nós temos que lembrar que os romanos eram muito disciplinados. Se fala muita coisa sobre a conduta moral dos romanos, sobre as festas, sobre isso, sobre aquilo, mas não se pode tirar o mérito de Roma de forma alguma, principalmente na ordenança da vida pública, do conhecimento, da maneira de tratar os súditos, os romanos e não romanos. Havia uma grande disciplina. Roma pode ser entendida pela palavra disciplina. E depois, quando Roma caiu e o espaço de poder foi preenchido pela igreja, que começou a converter os bárbaros, naquele outro programa que eu tive a oportunidade de falar, eu destaquei isso, a conversão de Liutpândio, o rei lombardo, depois a conversão de Clovis, o rei dos francos. Isso mudou o desenho da Europa. Mas ainda a educação caminhava. E caminhava com a mão forte
da igreja, e mão forte aqui no sentido extremamente positivo, a mão forte e segura, a direção da igreja na difusão do conhecimento. E Professor, aí... Oi. eu quero apenas pedir seu para enfatizar justamente isso. Até hoje, no campo da educação, nós temos sempre como referência os gregos, não é? Os grandes filósofos gregos, e temos também o direito romano, os grandes oradores romanos. Por que eles até hoje permanecem tão vivos? Simples, por causa da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que introjetou no cristianismo o pensamento filosófico grego, sem de forma alguma contaminar a ortodoxia da fé, a doutrina, mas ao contrário, dando luzes, né, ou lançando luzes na antiga filosofia, e mais, incorporou o direito romano. O direito romano passou a ser a base do direito canônico, e o direito canônico, por sua vez, inspirou a construção do direito como um todo. Até hoje, o direito romano influencia ordenamentos jurídicos em todo o mundo por conta do papel decisivo da igreja. Nós não podemos... Veja, evidentemente, a gente pode partir do pressuposto que a maior parte da audiência de hoje é formada por católicos, mas eu tenho certeza que não católicos, até porque o programa é muito bom, é um programa que trata da cultura em sentido amplo, não católicos também assistem. Então, eu quero deixar claro que não é proselitismo religioso, embora eu não tenha nada contra isso, não é catequese, não é incensar as maravilhas da igreja, não é nada disso. O objetivo aqui é estabelecer a verdade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo muito contaminado por ideias estranhas. E aí nós temos o quê? Por exemplo, muita gente que acha que há uma desassociação entre fé e razão. Erro gravíssimo. E nem preciso me remeter à encíclica do Papa São João Paulo II, que fala de fé e razão. Não preciso. Ela é brilhante, quem puder ler, por favor, leia. Mas não preciso, porque fé e razão caminham juntas, de mãos dadas, almas unidas. Na estrada da sabedoria não há como desassociar uma da outra. E a mesma coisa, a igreja foi a grande difusora do conhecimento na história. É até uma injustiça o que falo. Olha, que interessante. No dia de Natal do ano 800, quando Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, e é bem bonito, só um rápido parênteses, ele o foi na antiga Basílica de São Pedro, erguida por Constantino, foi coroado pelo Papa Leão III, e o lugar onde ele se ajoelhou para ser coroado, o antigo presbitério, ele hoje está presente na nova Basílica de São Pedro, o coração da cidade-estado do Vaticano. Quem entrar na Basílica de São Pedro, por favor, olhe para o chão logo no início, na porta central, na nave central, há um círculo enorme, vermelho. Aquele círculo, muita gente passa sem a devida reverência, porque não há nenhuma informação, essa informação tem que ser buscada, a educação como também tem que ser para o turismo religioso. E aí a gente sabe que aquilo foi colocado não para enfeitar a Basílica de São Pedro, mas para lembrar do Sacro Império Romano Germânico e de Carlos Magno, que não é santo, mas foi um grande monarca e foi importantíssimo para a difusão do conhecimento. Detalhe, ele era um homem analfabeto, ele não foi alfabetizado, mas ele sabia da importância da educação. Ele sabia que a educação ia ser decisiva para o povo europeu, então, em formação. Então, ele incentivou, promoveu a primeira reforma e as escolas que foram criadas sob o seu reinado, o seu império, essas escolas depois se transformaram em universidades. E as primeiras universidades foram fundadas diretamente pela Igreja Católica. Então, que igreja é essa que muita gente chama de opressora, ou chama de antagônica ao conhecimento, ou fala que é obscurantista, se ela sempre investiu no conhecimento, sempre investiu na ciência, sempre investiu na formação artística, até porque por meio da arte ela evangelizava. Por meio da arte, quando a educação ainda não era amplamente, estava em fase de desenvolvimento, não era todo mundo que tinha acesso aos estudos, a possibilidade de aprender a ler, a igreja ensinou por meio da arte. Então é muito bonito ver isso. Olha só que interessante esse dado. De 1200 a 1400
foram fundadas na Europa 52 universidades. Sendo que dessas 52 universidades, 29 nasceram diretamente da vontade papal. E as outras, de uma forma ou de outra, se conectavam com a igreja. Eu dou um exemplo. Eu tive a oportunidade abençoada de estudar na Universidade de Salamanca, a quarta mais antiga do mundo, a mais importante da Espanha e, ouso dizer, da Iberoamérica, dividindo o protagonismo com a magnífica Universidade de Coimbra. E essa universidade nasceu da vontade dos reis católicos de então, porque entenderam que isso seria bom para o povo, seria bom para a juventude, seria bom para o desenvolvimento da Espanha. E essa universidade é mais importante do que a gente pensa, com seus 802 anos, porque ela nasceu da vontade dos reis católicos, com a bênção papal, tanto é que o seu símbolo é uma tiara papal, inclusive eu tenho aqui o PIN, evidentemente não dá para ver, mas é a tiara papal, existe a figura do Papa, existe a figura da cátedra e existem outras que se remetem aí ao reino de Castilha e Leão. E essa beleza toda que a igreja criou, ela vai mais além do que o próprio processo de educação. Por quê? Porque atrelada à Universidade de Salamanca, havia e há a escola dominicana do Mosteiro de San Esteban, ou São Estevão. Esses padres dominicanos, religiosos, freis, eles, além de extremamente cultos e professores da Universidade de Salamanca, foram eles que corrigiram os cálculos de Cristóvão Colombo. E eles emprestaram o prestígio que tinham junto ao rei da Espanha para que Cristóvão Colombo fosse financiado na sua empreitada que desagou no conhecimento, no descobrimento da América. Então, percebo como as coisas estão entrelaçadas. Professor, percebo como há muita injustiça. Sim. Opa. É um prazer, uma delícia poder escutá-lo. E eu fico querendo pegar cada pontinho das coisas que o senhor vai falando aqui. Nós vamos ter tempo para tratar de algumas delas já mais. Mas eu fiquei recordando aqui, o senhor falando desse protagonismo da Igreja Católica na difusão do conhecimento, portanto, da educação, e a sua influência também, por exemplo, em toda a ciência, na astronomia com tantos outros destaques em todas as áreas do conhecimento. É impressionante. Nós vamos fazer o seguinte, gente, está chegando o primeiro intervalo. O programa vai ser dividido em 3 blocos nesse tempo agora, por causa do momento político que a gente está vivendo, para jogar algumas inserções. Mas a gente volta já depois desse intervalo. Continuamos aqui o nosso bate-papo hoje com o tema que estamos abordando no Além da Notícia, a história e o desenvolvimento da educação através dos nossos dias. Portanto, pausa agora e a gente volta já. E você pode mandar sua pergunta para cá também, seu comentário. Nós vamos submetê-las aqui no final do programa ao nosso convidado ou aos nossos convidados, se a gente conseguir conectar o segundo convidado de hoje. Nosso número de WhatsApp já está aparecendo aí. Você pode mandar sua mensagem para cá, DDD 61 3363 3841. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Voltamos aqui no nosso Além da Notícia de hoje. O tema é a história e o desenvolvimento da educação até os dias de hoje. E já temos agora o nosso segundo convidado, que eu quero já recebê-lo aqui também com muito apreço, professor Felipe Neri, pedagogo, presidente do Instituto Sofia Perennes de Consultoria Pedagógica, professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Católica Santo Toribio de Mogrovejo, em Lima, no Peru. Seja bem-vindo, professor Felipe. Ronaldo, boa noite a todos, telespectadores. Uma alegria participar e estar aqui com você mais uma vez. Antes era na rádio, agora com você aqui também no programa. Sim. Uma alegria, boa noite a todos. Um prazer recebê-lo. Olha, o professor Paulo Henrique Cremonese já escuta o senhor também, vocês já se escutam. Fizemos um belo percurso na história, professor Felipe, no desenvolvimento da educação lá desde a antiguidade, os gregos, o Império Romano, passamos pela Idade Média, conversamos um pouco sobre tudo isso, porque é longo, é um período longo e vasto para a gente comentar, mas fizemos já aqui uma bela introdução. E eu quero recebê-lo aqui também hoje e deixar já o senhor livre para nos fazer primeiro a sua introdução sobre esse tema, falar de educação. Olha, Ronaldo, para todos que estão nos ouvindo, eu diria o seguinte: nós temos muitos problemas educacionais
E essa é a grande temática sempre, né? Como resolver os problemas, temos tantos problemas. Então, estudar a história da educação faz com que a gente possa entender, ao longo da história, quais foram as transformações que se passaram na sociedade e o que elas, de qual modo elas afetaram a pedagogia, a educação. Então, eu diria para você que está ouvindo pela primeira vez o que eu vou falar aqui agora, pode parecer muito rápido, porque é num programa, né? Mas nós tivemos 5 revoluções que foram transformando a sociedade. A começar da Revolução Nominalista, o primeiro boom que teve, e de lá para cá o que acontece é que ela foi transformando principalmente a educação. Então, a grande transformação da educação se deve ao fato de mudar o conhecimento do homem, sobre o homem, porque quando a gente vai formar alguém, está formando um homem. Então, o pedagogo forma o quê? Um homem. Então, nós temos que ver um tipo de homem. Esse é o primeiro princípio pedagógico, que toda pedagogia é um processo para formar um homem, e a pedagogia é uma arte subordinada à filosofia, a qual se debruçou para entender o que era o homem. Então, nós temos dois filósofos na história da humanidade, que, a partir deles, a gente vai ter uma pedagogia diferente. Nós temos uma pedagogia em Santo Agostinho, uma filosofia em Santo Agostinho, e toda a pedagogia, por muitos séculos, baseado naquela realidade que Santo Agostinho mostrou. E nós temos Jean-Jacques Rousseau, que alterou a realidade do ser humano. Então, toda a pedagogia posterior a Rousseau foi modificada, porque Rousseau, ele é o pai do naturalismo pedagógico. Então, ele vê o homem de uma outra forma, e a partir dessa visão, os pedagogos posteriores vão fundamentar, vão fazer uma nova antropologia. Então, é claro que ao falar isso, eu estou querendo dizer o quê? Que os pedagogos modernos, baseado em uma visão utópica, uma visão irreal do ser humano, cometeram um grande erro. Eles negaram, em primeiro lugar, o pecado original e a teologia da graça. Isso significou, no período da Revolução Francesa para cá, que a educação, a laicização da educação, seria, então, na época falada, porque queriam emancipar o homem da igreja e, com isso, educar a sua inteligência. Mas, olha, é uma pergunta bem simples. Onde reside a inteligência? Ela reside na alma, ela é uma das potências da alma. Por isso, inclusive, São Tomás vai falar, porque são 4 as virtudes cardeais. Porque são as 4 grandes potências da alma e uma delas é a inteligência. Então, não existe como separar educação e a verdade, e esta verdade claramente religiosa. Mas Rousseau fez isso. E os pedagogos posteriores, então, a partir daquele tipo de homem que o Rousseau está pensando, começa uma grande mudança social e que vai levar à politização da educação. É inseparável, realmente, o desenvolvimento da educação ao longo da história da fé da religião, não é? Olha, como havia falado no primeiro bloco, fé e razão caminham juntas. Então, não há como fazer essa separação que o professor Felipe Neri, que é um educador de primeira mão, excelente, ele colocou aqui. E ele colocou 2 pontos referenciais, 2 filósofos. E ele coloca como centro dessa mudança, né, a Revolução Francesa. E eu queria deixar um recado aqui extremamente importante. Eu vejo, às vezes, católicos em boa fé saudando a Revolução Francesa. Ela foi terrível, ela foi um mal. Não se pode enxergar a Revolução Francesa como algo bom, muito pelo contrário. Existem estereótipos insensatos a respeito da Revolução Francesa, existe muita verdade deformada, e a verdade deformada é a pior mentira. Existe uma ideia de que antes da Revolução Francesa tudo era obscurantismo, e depois da Revolução Francesa, no vácuo do iluminismo, tudo virou iluminado, com perdão da redundância. Isso não é verdade. É um grave erro. Eu cunhei uma expressão, e peço perdão pela aparente prepotência, cunhar uma expressão, mas que eu acho que traduz isso que eu quero expor agora. Todo iluminista, pelo menos o iluminista original, que fez um desserviço à sociedade, ao contrário do que todo mundo diz,
todo iluminista estudou numa universidade fundada pela igreja. Então, o professor Felipe, ao falar de Santo Agostinho, ele falou de 18 séculos de educação. E nós tínhamos as artes do trívio e do quadrívio. As pessoas, para poder estudar ciências maiores, né, ou seja, teologia, direito, medicina, estudavam antes, nessa formação completa que o professor Felipe Neri destacou, estudavam geometria, astronomia, aritmética, música. Antes disso, no trívio, gramática, dialética e retórica. E quem colocou isso para as pessoas? Foi a igreja, fundada em Santo Agostinho, no pensamento agostiniano, fundado na centralidade do homem. A educação a educação virou quase que uma espécie de especialização para uma atividade profissional. Isso não é certo. A educação tem que ser completa, a educação tem que buscar a virtude. Antes, e você colocou isso muito bem, Ronaldo, no primeiro bloco, na Idade Média, a função da educação era elevar o espírito humano, era fazer com que o homem desenvolvesse ainda mais a virtude. E hoje não. Hoje parece que isso foi esgarçado, foi esfumaçado. E ao falar na centelha de Deus que habita no coração do homem, as pessoas às vezes enxergam como uma forma de... enxergam como se fosse algo negativo, quando em verdade, novamente eu peço perdão pela redundância, é a verdade absoluta. Nós não podemos... Já conseguimos ouvir também o professor Felipe Neri. Obrigado, Paulo Cremonesi. Fique à vontade, professor Felipe. Não, é que eu estava ouvindo o Paulo e quando ele falou das virtudes, eu acho que valeria a pena, do que eu estava falando, aproveitar o que ele disse agora, que eu estava ouvindo, falar o seguinte: quando na igreja se fala de educar para a virtude, precisa se entender isso pelo seguinte: olha, o que é a virtude segundo São Tomás? É a disposição ordenada da alma. Então, o que acontece é que o conhecimento da natureza humana, ela é entendido, a partir do grande Santo Agostinho, que o pecado original, ele causou uma desordem no homem. E a gente verifica isso pelo fato de que o homem antes tinha o contato com Deus, Adão e Eva, pelos dons préternaturais, e depois do pecado original, o homem tem aquilo que São Tomás vai rezar na oração, e ele vai falar: libertai-me, Senhor, da dupla obscuridade na qual eu nasci, o pecado e a ignorância. Então, o homem, a partir do pecado original, ele ignora, ele não consegue ver. E o que ele faz ver é a inteligência. Então, a inteligência, ela é ordenada por uma virtude chamada prudência. Então, cada uma das potências da alma são ordenadas por virtudes. O apetite concupiscível, pela temperança, o apetite irascível, pela virtude da fortaleza, a vontade pela justiça e a inteligência pela prudência. Então, o que acontece quando fala-se educar na virtude é porque a virtude é o trabalho, é a transformação sobrenatural, porque ela é correspondência com a graça divina. Então, essa graça, em conjunto com a ação do mestre, no trabalho... Eu não queria cortar essa linha de reflexão, a gente ficou novamente sem o áudio do professor Felipe Neri. Eu não queria cortar e dar um salto na história, como vou fazer agora, professor Cremonesi, mas veja, seria por esse motivo também que a gente vê hoje uma humanidade com uma crise muito grande, e não é apenas no nosso país, mas a gente vê em tantas outras nações que nós temos uma qualificação menor de seres humanos. É que o ser humano, tornando-se ou afastando-se da fé, afastando-se da religiosidade, ele está também se afastando do conhecimento e da inteligência? Seria isso? Isso pegando aqui um pedacinho do fio da meada do professor Felipe Neri, o professor Paulo. Eu não tenho a menor dúvida, Ronaldo. Eu acredito que a sua afirmação é correta, e eu uso de novo aquela palavra que falei um pouco antes: o esgarçamento da ordem moral, o esgarçamento da educação como um processo completo, que envolve também a espiritualidade. O que o professor Felipe colocou muito bem, espero que o áudio retorne o mais rapidamente possível. Quando retornar, não tenha, por favor, nenhum tipo de constrangimento para me interromper, porque eu acho que o professor tem mais o que falar. Já voltou? Já voltou aí, professor Felipe. Eu só termino em segundos o raciocínio. Você está absolutamente certo, e nós vivemos hoje uma crise
que é uma crise espiritual e também uma crise educacional. É uma crise talvez sem precedentes. Evidentemente que todo mundo que vive num determinado momento histórico acredita que o seu momento é o mais crítico possível. Mas eu acho que este atual, ele é temerário, ele é decisivo e ele ainda tem chance de ser ajustado. Mas nós precisamos rever urgentemente o papel da educação. Deixa agora para o professor Felipe, porque todo mundo vai ganhar ao ouvi-lo. Professor Imagina, Felipe, Paulo, apenas abrindo aqui espaço para o senhor, professor Felipe, o senhor se tornou uma voz aqui no Brasil que tem denunciado justamente este ponto a que chegamos agora no diálogo, não é? Na verdade, Ronaldo, a verdade é que é o seguinte, é que nós estamos, o Brasil, e não apenas o Brasil, né, ele está assentado na pedagogia de certos pedagogos que fundamentaram-se num tipo de homem que não é real. Então, daquilo ali, por exemplo, Pio XI, o grande Papa Pio XI, escreveu a encíclica Divini Lius Magistri. Nessa encíclica, escrita em dia 31 de dezembro de 1929, ele mostrava o que era o naturalismo pedagógico e todas as teorias pedagógicas que estavam pululando naquela época no mundo inteiro. E ele já assenta não só os erros, mas aponta os princípios da educação. E o grande princípio da educação, ele está fundamentado em elementos que constituem a educação, é de que, quando a gente fala de saber, nós estamos falando do trabalho que é o trabalho intelectual. Só que a inteligência, ela está obscurecida, ela precisa de um auxílio. E esse auxílio é um auxílio da graça. Por isso Pio XI até fala, qual é o fim da educação? É cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito cristão. E que para isso é necessário um bom mestre, que não só se preparou para o seu ofício, mas que ele muito antes adornou a sua alma de qualidades intelectuais e morais. Veja bem o que o Papa está falando para a gente aqui. Ele está chamando a atenção que o professor não só tem que dominar a sua matéria, isso é um dos domínios. Ele tem que dominar também mais 3, que o grande padre Leonel Franca, sacerdote jesuíta brasileiro, na década de 30 já dizia. Quais são os outros 3 domínios? O domínio da natureza humana, porque estamos lidando com seres humanos. Então isso requer saber da teologia da graça, do pecado original, sobre vícios, sobre virtudes, os obstáculos às virtudes. Isso para entender a natureza humana, fora outros ramos também de estudo. A arte de ensinar, que se reduziu a uma mera técnica, que é a didática. E um último domínio, que é o principal e que torna a pessoa um mestre. Qual é? Que é o domínio de si mesmo. Por isso o grande Padre Leonel falava, não educará, não formará um caráter forte, íntegro, senão aquele que a preço de muito esforço conquistou o domínio de si mesmo, assegurou a liberdade das virtudes sob a tirania das paixões. Então o mestre é aquela pessoa que ele alcançou o domínio de si mesmo, ele se libertou de suas paixões, então ele não vai mais simplesmente pelas impressões. E o que nós temos de educação hoje? Nós temos já de longa data, papas mostrando, Pio XII vai mostrar no ano de 49, que a natureza e o fim da educação foram alterados por um processo político. Se politizou a educação. Isso é de longa data. Então, o que se requer aqui é uma mudança, uma perspectiva de olhar para o homem. Toda a pedagogia se baseia numa corrente filosófica. Quais são as correntes filosóficas que hoje estão vigentes? São aquela que Santo Agostinho e São Tomás fundamentaram, mostraram claramente? Não são. Como não são aquela filosofia, a pedagogia não será a formação do homem. Reparar a divina semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo não será essa. E isso aqui, quando a pessoa ouve pela primeira vez, ela está pensando o quê? Ele está falando de um processo religioso. Não, eu estou falando da potência da inteligência. Então, o homem é para se conformar à verdade, o homem foi feito para chegar à verdade. O que são as disciplinas? Matemática, português, história, geografia. Um caminho das disciplinas para, pelos saberes, chegar aos grandes saberes. Professor Felipe. Foram tomados.
Professor Felipe, professor Paulo Cremonese, nós vamos para o nosso próximo intervalo. Já já a gente volta, continua aqui esse diálogo. Vou querer dar uma pincelada na educação que os jesuítas trouxeram para o Brasil lá no século XVI e depois a gente volta para esse momento de atualidade agora que estamos vivendo também, mas é bem breve o nosso intervalo. A gente vai agora e volta já já na sequência do Além da Notícia. Neste nosso programa de hoje, nós estamos falando sobre a história e o desenvolvimento da educação até os nossos dias e que bom que a gente está realmente descobrindo onde está a essência da educação e, consequentemente, estamos percebendo o motivo da crise da educação que temos hoje. Deixa eu voltar com os nossos convidados aqui, que estão participando conosco, diretamente de Santos. Dr. Paulo Cremonese, me diga uma coisa rapidamente. Qual foi aquela educação que os jesuítas trouxeram para o Brasil no século XVI? Uma ótima educação no vácuo da esteira e da Contra-Reforma. Se o Brasil nasceu de um esforço apostólico dos reis de Portugal, os jesuítas sedimentaram essa certidão de nascimento. Eles foram fundamentais para que as escolas começassem a ganhar corpo em nosso país. Agora, muito rapidamente, até para a gente aproveitar mais, eu quero ouvir o professor, eu mesmo tenho vontade de ouvir o professor Felipe Neri, eu gostaria apenas de falar uma coisa. Ele se reportou à encíclica papal do início do século passado. E eu tomo a liberdade, até para sair um pouco do contexto católico, mas dentro do contexto católico, de citar um filósofo espanhol extremamente importante, José Ortega y Gasset, que não era católico, pelo menos ele teve formação católica, depois ele ficou afastado, só no final da vida dizem que ele resgatou a sua fé católica, e em alguns momentos ele era crítico em relação ao papel da igreja, mas ele respeitava essa função educacional da igreja e ele alertou no seu mais famoso livro, que é do início do século passado, A Rebelião das Massas, que a vulgarização da sociedade passava justamente pela vulgarização da educação, a mudança de centro da educação, que foi muito bem colocado pelo professor Felipe Neri, e até a perda, um pouco de perda, isso no início do século passado, do protagonismo da igreja. Porque ele fala sobre, nós precisamos de referências. Quando nós perdemos as referências, nós abrimos espaço para qualquer coisa. Então, daí que eu entendo, eu achei pertinente essa lembrança, porque nós estamos vivendo esse momento muito difícil também pela perda de referências. E aí nós temos a ditadura do relativismo moral, né, que é hoje a que contamina praticamente todos os setores da sociedade. Imprensa, professorado, o ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, eu, como advogado, eu sou obrigado a falar sobre isso. Né? Então, nós temos muitas frentes de batalha. Eu peço perdão, passo a palavra aí de novo para você, Ronaldo, professor Felipe, que eu acho que vocês têm muito mais coisa para dizer para todos nós. Mas o senhor já nos trouxe para o assunto do momento agora. Professor Felipe, olha só, a Sayonara Sampaio, ela é de Goiânia, Goiás, disse assim, gostaria de saber a opinião do professor diante do cenário atual em que o relativismo invadiu também a área das teorias educacionais e é possível mudar esse cenário concretamente, especialmente nas faculdades? A partir da pergunta dela, professor Felipe, eu também já acrescento. Que educação, como é que o senhor caracteriza essa educação que temos hoje? Bom, Sayonara, veja, é possível de fazer isso. Eu não acredito via as instituições. Porque quando a gente olha 2000 anos de cristianismo, nós vimos que a fé católica, ela tem a sua força com a vida da santidade. São Francisco mudou muitas coisas. Ele manteve e a melhorou em certo sentido. Então, assim também. Então, acredito que o nosso trabalho é um trabalho da busca da verdade. E isso é um percurso que nós temos que estudar. É um percurso que, por exemplo, São Bernardo de Claraval escreveu muito sobre isso. Escreveu o Tratado da Consciência, o Tratado da Soberba e da Humildade, vários sermões sobre a consciência e a ignorância. Então, a gente tem que voltar aos grandes para poder fazer esse trabalho. A gente tem que fazer o quê? Focando em formar os mestres. Acreditar que dentro da universidade nós vamos ter uma formação adequada, olha, nenhum telespectador que está me assistindo vai acreditar nisso, porque eu sou professor e professor universitário. O que a gente vê na universidade hoje? É risível o que se tem de formação pedagógica de um professor. Então eu te digo, por ali não será o caminho.
Então, porque nós não temos ainda condições de fazer isso. O caminho informal. Esse é o caminho que, por exemplo, eu me dedico. Estou aqui numa região de Minas Gerais fazendo o que tenho feito sempre, é me dedicar a isso. Então, isso é o caminho que eu visualizo, Ronaldo. É o caminho que eu vejo que é de como antigamente, como Guilherme de Champeaux, no período que foi aquele que ordenou São Bernardo de Claraval, fazia. Juntavam-se pessoas, e assim não eram poucas, foram se juntando. A verdade tem uma força. Então, acredito, se posso deixar isso de mensagem para todos, inclusive quase finalizando aqui o programa, né? Deixando, olha, o caminho é, vamos ver os santos educadores. Eles não são, como as pessoas veem, só santos. Eles são grandes pedagogos. São João Batista da Salle escreveu o guia das escolas cristãs, o guia dos diretores das escolas cristãs, o guia dos professores das escolas cristãs, vários trabalhos pedagógicos, e vários deles, Santo Henrique de Ossó, Santa Sofia Madalena Barrá, Dom Bosco, São José de Calazans, tem uma lista enorme de santos. E o povo não conhece o trabalho formativo do homem destas pessoas. Então, esse é um caminho, entende? É um caminho que eu acredito realmente possa ser seguro, Ronaldo. Puxa vida. Olha, escutar vocês aqui é de aplaudir. Professor Paulo, fique à vontade. Eu vou dar para vocês aí 30 segundinhos ainda, por favor. Muito rápido, eu fiquei emocionado agora quando o professor Felipe se reportou aos Santos, e até mais no aspecto biográfico que no aspecto agiográfico, e nós temos que valorizar isso. E eu me lembrei agora, só para realmente terminar sobre essa beleza da participação da igreja na educação. Talvez a mais importante universidade do mundo seja de Oxford, na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de visitá-la. E ela foi fundada pela igreja. Hoje não é mais uma universidade confessional, até por conta da história da Inglaterra. Mas eu vi a carta que São Francisco endereçou à universidade quando enviou 3 professores franciscanos para redesenhar o trívio naquela universidade. Olha só, o São Francisco, que não era exatamente um educador, um intelectual, mas a dimensão que ele tinha sobre a importância da educação. Tanto é que ele fez questão de registrar isso e enviou 3 emissários para poder redesenhar, como eu disse, a Universidade de Oxford. Então, essa beleza toda não pode ser desperdiçada. Eu agradeço muito, Ronaldo, essa oportunidade. O professor Felipe, foi uma honra estar ao seu lado hoje. Professor Felipe, o senhor está aí agora em Minas Gerais, em Divinópolis, com a comunidade Missão Maria de Nazaré. É o Max que está aí de operador para o senhor. Um abraço a todos. O senhor está num congresso, é isso? Estamos aqui formando um grupo de professores, porque com a graça de Deus, vamos abrir 6 escolas católicas no ano que vem, seguindo esta pedagogia fundamentada no verdadeiro conhecimento do homem. Muito obrigado, professor Felipe. Foi um prazer recebê-lo aqui também. Professor Cremonese, eu fiquei hoje aqui, mas apenas ouvindo vocês. Como é bom. Falamos de educação. Eu agradeço a vocês, viu? Agradeço o convite. Agradeço também o Paulo aqui, toda a delicadeza. Também é uma alegria estar com você, Paulo, viu? E deixa o convite, Ronaldo, se me permite, que as pessoas possam entrar, quem sabe, pela internet, procurando meu nome no Instagram, e vão ver lá Congresso de Educação Católica Online. Teve início hoje, qualquer um pode se inscrever, mesmo tendo perdido as primeiras 2 aulas de hoje, que vai até o dia 21 de outubro, pode assistir, porque elas estão gravadas. São 15 grandes conferências de 15 grandes professores brasileiros. Muito bem, parabéns, parabéns. Obrigado a todos, fiquem com Deus, boa noite, até um próximo encontro. Eu preciso ter vocês de volta aqui de novo, porque esse programa tinha que durar 3 horas, tá? Vai ser um prazer. Gente, acabou o nosso Além da Notícia de hoje. Falamos de educação, você percebeu? A gente falou da história, a gente falou do desenvolvimento e nós falamos do ponto em que estamos agora. E descobrimos algo importantíssimo. Não falamos mal de nenhum político, de nenhum partido político responsáveis pela educação oferecida, mas falamos daquilo que realmente é mais grave ainda. A crise no ser humano, dos valores humanos, é uma crise na educação, que perdeu a sua centralidade, a fé como referência. Educação e fé. Se andarem separadas, a gente vai continuar com a humanidade em crise. Grande abraço a você, fique com Deus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, na quinta-feira que vem. Grande abraço e até lá.